Para a gente encerrar então nessa questão da parte da liturgia, a gente vai ver duas coisas principais na igreja: o sacerdócio e o altar. A gente já viu um pouquinho do sacerdócio, o que quem age na pessoa dele, e nós vamos ver agora um pouquinho mais e também vamos conversar um pouquinho sobre o altar, a mesa do Senhor. O sacerdócio é uma consagração de vida. A grandeza do sacerdócio atingiu seu ponto máximo em Jesus Cristo, o sacerdote por excelência. Por que ele é o sacerdote por excelência? Porque ele ofereceu o culto perfeito, o culto da cruz, o sacrifício da cruz. Os demais sacerdotes, como o Padre João, Padre Sidney, são participantes desse único e eterno sacerdócio de Jesus. O que Jesus fez, eles também estão fazendo. Estão se doando no altar para a minha e a tua salvação. Pois foi de Cristo que receberam tal poder através dos apóstolos, que têm nos bispos os seus legítimos sucessores dos apóstolos. Ou seja, Jesus deu o poder a Pedro, não deu? Naquela passagem do Evangelho, que Jesus fala: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, tudo que você ligar será ligado. Lembram desse Evangelho que nós celebramos uns dias atrás, aí a festa de São Pedro e São Paulo? Justamente, Jesus passou o poder a Pedro, Pedro passou o poder a outro, que passou ao outro, que passou ao outro, que passou ao outro, que chegou até nós, nos nossos bispos. Papa Francisco, que é Papa, mas é bispo, é o bispo de Roma. Dom Sérgio, que é bispo. Ou seja, é uma sucessão. Um que passou para o outro, que passou para o outro e que chegou até os nossos dias. E um detalhe, e é por isso que a Igreja Católica é a única, a perfeita, a que tem a sucessão dos apóstolos. Nenhuma outra tem, só nós temos. Ou seja, só nós que demos continuidade ao trabalho de Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II diz que o padre age in persona Christi, aquilo que eu já comentei antes. Isto é, no lugar da pessoa de Jesus, o qual disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem vos rejeita, rejeita o Pai que me enviou. O padre é constituído tal por meio da imposição das mãos do bispo sobre sua cabeça, proferindo a oração consagradora. Se vocês nunca participaram de uma celebração onde se ordena os padres, procurem vídeos no YouTube para vocês verem que lindo que é. Vai estar mais ou menos ali na parte da homilia, essa parte que nós estamos conversando sobre a imposição das mãos, a unção com óleo. É uma parte muito bonita, é um rito muito bonito. Procurem para ver. Além de sacerdote, o padre é presbítero e profeta. Ou seja, o que é isso? Como sacerdote, ele administra os sacramentos, preside o culto e cuida da santificação da comunidade. Como profeta, ele anuncia o reino de Deus e denuncia as injustiças e tudo o que é contra o reino. E como presbítero, o padre administra e governa a igreja aqui na terra. O ministério do sacerdócio da igreja está no fato de que nós, míseros seres humanos, em virtude do sacramento, ou seja, da ação salvadora de Deus, podemos falar com o seu eu, in persona Christi. Quer exercer seu sacerdócio por meio de nós. Este mistério comovedor, que em toda a celebração do sacramento volta a nos tocar, recordamos de maneira particular na Quinta-feira Santa, onde a gente celebra a ceia do Senhor, o lava-pés e também a instituição da Eucaristia e do sacerdócio.
para que o dia a dia não manche o que é grande e misterioso, necessitamos desta recordação específica. Necessitamos voltar àquela hora na qual Ele pôs suas mãos sobre nós e nos fez participantes deste ministério. É aquilo que a gente ouve em toda a missa: fazer isso em memória de mim. E vamos conversar um pouquinho sobre o altar. O que é o altar? A parte principal da igreja. A igreja pode não ter sacrário, a igreja pode não ter música, a igreja pode não ter a mesa da palavra, o ambão, pode não ter qualquer coisa, mas ela precisa ter o altar. Ou seja, o altar é a parte fundamental da igreja, principal. Sem ela, nada acontece. Sem ele, na verdade, nada acontece. O altar representa a mesa da ceia do Senhor. Lembra também a cruz de Jesus, que foi como um altar, onde o Senhor ofereceu o sacrifício de sua própria vida. Em geral, o altar fica num plano mais elevado para ser visto por toda a Assembleia. Por isso que tem os degrauzinhos para a gente subir no presbitério. Mas para que não nós apareçamos, não nós ficamos à vista da Assembleia, mas sim o altar. O altar deve ter o sentido de uma mesa de refeição para celebrar a ceia do Senhor. É bom lembrar que se deve ter o máximo de consideração com a Eucaristia. Não se pode celebrar a missa sobre uma mesa velha, suja, que a família nem usa mais. Para Deus se dá o que há de mais digno. Para Deus se dá o que há de mais digno. Sobre o altar vai a toalha, geralmente branca, comprida, com as pontas tocando quase o chão. Uma toalha bonita, de preferência. Deve ser limpa, condizente com a grandeza da ceia do Senhor. Imagine como você prepararia a mesa se fosse servir um banquete para convidados importantes. Pois bem, a missa é muito mais do que isso. Então, ao Senhor, a Deus, o que há de melhor nós devemos oferecer, e não qualquer coisa. Isso do altar, isso da Assembleia, das nossas igrejas, mas sobretudo do nosso coração. Até o próximo. Tchau, galera.